Bom, gente, então, boa noite. 19h30, iniciando a aula. Já mandei aqui o link da chamada, também está disponível no Moodle, tá bom? Vou reforçar mais uma vez, tá? Vários alunos pediram autorização para entrar em sala. Eu mandei o convite para poder ter acesso à aula sem precisar dessa autorização nos e-mails cadastrados junto ao Moodle. Então, por favor, dê uma conferida na caixa de entrada, aceite. É normal ter oscilação na internet, às vezes sua internet cai no meio da aula, você vai pedir para voltar. Eu vou estar lá com a tela partilhada, então não consigo ver, e aí não consigo fazer essa autorização, você acaba perdendo aula. É uma coisa bem simples que facilita para vocês e mais ainda para mim, tá bom? Pensa, se eu tiver que, toda vez que alguém pedir para entrar, interromper a aula, num curso que era só de 45 minutos, que eram de 3 horas semanais, que agora são só de 45 minutos, fica impossível, tá bom? Pode sim, a Márcia perguntou se pode mudar o e-mail. Pode sim, só mandar o e-mail que você quer que eu faça o convite aqui, e eu já aproveito e faço esse convite, tá bom? Se mais alguém tiver esse interesse. Alguém escreveu aqui que um aluno chamado Daniel está pedindo para entrar. Vocês podem ver que eu estou autorizando, inclusive, alguns alunos a entrar agora, e não tem nenhum Daniel pedindo, tá bom? Quem mais, então, está pedindo autorização, se por acaso não usa o e-mail institucional, ou e-mail, perdão, e-mail institucional não, o e-mail que está cadastrado no Moodle, e quer que eu mande em outro e-mail, é só mandar o e-mail como a Natália fez aqui agora, por exemplo, que ao final da aula eu mando esse convite, tá bom? Eu vou passar para aquela tela, e aí quem não pediu autorização até agora para entrar, só na próxima aula, tá bom? Mas vocês, depois eu volto aqui, vejo as perguntas, e quem mais tiver mandado o e-mail, eu copio e mando esse e-mail, tá bom? Dos demais, se o seu e-mail que está cadastrado no Moodle e ainda assim você pedir autorização para entrar, é só caçar na caixa de entrada ou talvez na lixeira, que o convite vai estar lá, tá bom? Isso, igual a Mariana observou, quem usa o institucional entra direto, essa é uma vantagem do institucional, mas não são todos que estão cadastrados no Moodle que estão com o institucional, entendeu? Então, se o seu e-mail não muda, não é institucional, não tem problema, não atrapalha de forma alguma fazer o curso. Eu só tenho que mandar o convite para você ter acesso a essa dinâmica de entrar e sair na aula ficar mais simples para todos, tá bom? Vocês já devem estar vendo aqui a tela. Nossa aula, então, é a aula 2, porque na primeira aula a gente fez a apresentação, mas é a nossa aula 1 de conteúdos, efetivamente, tá bom? Então, nós vamos começar uma parte importante do nosso curso, que é falar sobre limites e continuidade. Vocês podem ver que aí no Moodle eu deixei três livros para vocês de sugestão de estudo. Não precisa seguir nenhum desses 3 livros, pode seguir qualquer livro ao seu gosto, mas eu vou me basear fortemente em um deles, que é o livro do James Stewart, 7ª edição, que está lá o PDF para vocês, tá bom? Quem seguir por esse livro vai ver que esse conteúdo começa lá no capítulo 2, limites e derivadas. O capítulo 1 é um capítulo destinado à revisão de funções e tudo mais, que na verdade é o conteúdo que a gente estuda aqui nesse curso lá, na verdade, em matemática elementar. Então, o capítulo 1 inteiro é matemática elementar que vocês fizeram em algum outro momento, tá bom? Mas, ainda assim, se tiver alguma dúvida, algo relacionado às funções, só um minutinho, aí você pode estar no capítulo 1. Pois não? Na sua primeira aula, eu ainda não tinha sido incluída na sua matéria. Uhum. Aí o senhor gravou a aula? Sim, fica gravado. Obrigada. Você vai acompanhar pelo curso, assim, de maneira resumida, só para, né,
não estava na aula, tem atividades aqui no curso que estão enumeradas. E as atividades enumeradas, elas são sequenciais. Você só consegue abrir a atividade 1 se tiver aberto a 2, só consegue abrir a 2 se tiver aberto a 3. E para vocês se orientarem, tá bom? Então, assim, você vai ver que a nossa aula 1, na verdade, é atividade 6. As outras 5 é plano de ensino e etc, tá bom? A Adriana falou que não recebeu o convite. No final da aula eu faço o convite. Eu imagino que você tenha recebido o convite no e-mail cadastrado no Moodle, ou então talvez seu nome não estivesse no Moodle quando eu fiz o convite ainda antes da semana passada, antes de iniciar o curso. Mas os e-mails que estiverem aqui no chat, eu vou enviar o convite novamente, tá bom? Vou até salvar o arquivo aqui, que se der algum problema de luz ou algo assim, eu não fico sem. Então, só e-mail cálculo 1, e aí no final da aula eu mando esse e-mail. Mas as orientações do curso, como vão ser as provas, tudo você consegue ter acesso na nossa primeira aula. Eu deixo a gravação igual está acontecendo hoje, e esse print, essa tela que eu uso para dar aula, eu também deixo o PDF dela disponível para leitura, tá bom? Como eu falei, então, eu vou me basear nesse livro do James Stewart, tá bom? Então, o que vai ser a nossa referência assim, para o curso todo é o livro de cálculo 1 do James Stewart. Tá lá para poder fazer o download. Mas essa aula específica de hoje eu não tirei de lá. Eu tirei de um outro livro que está na referência, que é o livro de cálculo 1 do Guido Rizzi. Também tem um capítulo de limites e continuidades, tá bom? Então, hoje, a nossa aula se resume a falar da noção intuitiva de limite e a noção intuitiva de continuidade, que é, como a gente não está num curso de matemática, ela passa a ser mais importante do que a definição formal. Embora a gente gaste depois uma aula para falar sobre a definição formal de limite e também de continuidade, tá bom? Mas então, o nosso curso aqui de limites e continuidade, na verdade, é um curso sobre a noção intuitiva de limite e a noção intuitiva de continuidade, tá bom? E hoje, então, a gente vai começar falando com a noção intuitiva de continuidade e depois, posteriormente, de limite, tá bom? Então, é isso que é o nosso curso de limites, a noção intuitiva de continuidade e depois de limite, tá bom? Limite é uma definição mais formal, mais precisa, assim, mais geral do que continuidade, mas a ideia de cálculo nasce com funções contínuas, tá bom? Perdão. Então, intuitivamente, uma função é contínua num determinado ponto de seu domínio, se o gráfico não tiver salto nesse ponto, tá bom? Aí eu vou pôr alguns desenhos aqui, alguns gráficos de funções para a gente entender essa noção intuitiva de continuidade, mas, como eu tinha dito, eu vou escrever aqui, intuitivamente, uma função f é contínua em um ponto. Gente, quando a gente fala ponto em cálculo, isso é importante, tá bom? Ponto aqui pra gente, eu tô pensando num número que está no domínio dela, tá bom? Em um número do seu domínio. Se o gráfico, né, de f não tiver nenhum salto, nenhum buraco, digamos assim, em P, tá bom? Então, é uma função, intuitivamente, uma função f é contínua em um ponto P de seu domínio se o seu gráfico não apresenta salto em P, ok? Vamos ver isso por meio de dois exemplos. Uma função que não tem um salto em P e uma função que tenha um salto, tá bom? Então, para a gente destacar essa ideia de continuidade, ok? Então, exemplo, vamos pensar assim, exemplo A.
uma que não tenha salto, para destacar bem essa ideia de função contínua. Então, deixa eu fazer um plano cartesiano aqui rapidamente. Então, imagina que aqui seja um plano cartesiano bonitinho. Eu vou pôr, sei lá, o gráfico da função de azul. Imagina que o gráfico da nossa função seja isso, tá bom? Então, esse aqui tem um gráfico de uma função y igual a f de x. Para efeito de ilustrar o desenho, vamos imaginar que o nosso ponto P está aqui, ok? E não há nenhum salto perto de P, ou seja, à medida que a gente se aproxima de P, a função se mantém de maneira comportada, digamos assim, ok? Então, eu vou traçar aqui, seria o valor de f de P, e o que a gente está dizendo, observando, é o seguinte: à medida em que o x se aproxima de P, tanto por valores menores ou por valores maiores, a função ela mantém se aproximando do valor de f de P. Ok? Então, o que eu estou dizendo é o seguinte: se eu pego x e faço ele se aproximar de P, a nossa função não se comporta de maneira estranha, ela começa a se aproximar do valor de f de P, seja por valores de x menores do que P, ou por valores de x maiores do que P. Em todo caso, o gráfico da nossa função mantém se aproximando de f de P. Ok? Então, aqui seria um f de x, e aqui um f de x também aqui embaixo. Ok? Então, esta é intuitivamente, uma função geral qualquer, não dei nenhuma cara para ela, não dei nenhum nome, mas ela é uma função que, nesse sentido, ela é contínua em P, ok? Esse, então, foi um exemplo, digamos, abstrato, sem destacar valores específicos para a função e tudo mais. Eu posso, claro, pensar num exemplo numérico para ficar claro isso. Então, por exemplo, se eu pego uma função f de R em R, uma função afim, dada por f de x igual a x, ok? Uma função afim. A gente vê em matemática elementar, por exemplo, que o gráfico dessa função é uma reta. Deixa só eu... Opa, perdão, deixa só eu pôr os quadradinhos aqui, que fica melhor para a gente poder fazer o gráfico dela. Depois eu volto a página para o normal. Então, se eu montar o gráfico dessa função e, digamos, olhar para um determinado ponto do domínio dela, então, assim, vou escolher um aleatório só para ilustrar, mas dizer, então, essa função é contínua em, sei lá, x igual a 2, só para dar um exemplo, tá bom? Na verdade, mais na frente a gente vai ver que essa função é contínua para todos os valores de R, mas para começar, um exemplo assim está interessante. Então, o que significa dizer que ela é contínua em x igual a 2? A gente está dizendo que quando você está perto de x igual a 2, o gráfico da sua função não tem nenhum salto. Ele se mantém, digamos, de maneira coerente perto de 2, tá bom? Então, estou fazendo um plano cartesiano aqui. Nós temos o eixo x, o eixo y. O gráfico da função y, né, f de x igual a x, é uma retinha, ok? É a retinha que passa pela origem. Opa, eu queria pôr a reta, não foi a reta. É a reta que passa pela origem, ok? Essa, então, é o gráfico da função y igual a x, f de x igual a x. Então, se eu começar aqui a pôr números, digamos 1, 2, 3, sei lá, aqui atrás estava o 0, o menos 1, o menos 2, então pronto, a gente tem um plano cartesiano. Então, 1 para y, 2, eu estou contando de 2 quadradinhos, senão a escala fica muito pequenininha, tá bom? Menos 1, menos 2 e assim sucessivamente. Quando a gente se aproxima de
f de... Então, quando a gente se aproxima do x igual a 2, né, estou dizendo ela é contínua em x igual a 2, quando a gente calcula o f de 2, a gente vê que ele dá 2, certo? Não tem nenhum salto no número 2. Entretanto, então, a gente observa o seguinte, se eu aproximo os valores de x de 2, os valores de f de x, eles também vão se aproximar de 2, que é o valor de f, nesse caso aqui, esse é o valor de f de 2, ok? Eles vão se aproximando de f de 2. Então, essa função não tem nenhum salto, nenhum buraco. Ela é uma função contínua em x igual a 2. Na verdade, pelo gráfico dela, intuitivamente, a gente vê que ela é contínua em todo ponto, né? Esse mesmo argumento valeria para o x igual a 1, ou para o x igual a 3, ou para o x igual a menos 1, não importa, tá bom? Mas então a gente tem um exemplo de uma função contínua em x igual a 2, né? Só para ilustrar o que eu estava falando, contínua em p, né? Em x igual a p. O importante é que o gráfico dela não tenha nenhum salto, nenhum buraco nesse sentido. Deixa eu tirar aqui de novo, então, essa... Bom, tirei o gráfico, fica, acho que até melhor para enxergar depois, tá? Mas então, contínua não tem nenhum salto, ou nenhum buraco no ponto em questão. Quando não é contínuo, isso não pode acontecer. Então, por exemplo, o exemplo C, eu tenho aqui, a gente pode pensar, fazer um desenho de uma função que não seja contínua em x igual a um determinado valor. Então, eu tenho o eixo x, o eixo y. Agora, vamos imaginar que essa nossa função, vou manter o padrão, vou pôr de azul, ela faça o seguinte, ela começa aqui, opa, aí ela vem, ó, eu tenho um buraco, um salto, e ela continua. Descrever sua trajetória, digamos, y igual a g de x, não vou chamar de f, porque a gente chamou lá de f para cima. E vamos imaginar que aqui, então, seja o ponto P. Tá bom? Então, esta função, ela tem um buraco, né? Ou seja, tem um espaço. Vou até apagar esse pontilhado aqui no meio. Ela tem um espaço, ela tem um vão. E aí, na medida em que a gente pega valores de x, olha só, eu peguei valores de x. Se eu faço ele se aproximar de p por valores menores, a função tem um comportamento, ela vai se aproximando de um determinado valor. Quando eu faço ele se aproximar de p, vamos pôr até, sei lá, de vermelho aqui, por outros valores maiores do que p, então a função passa a ter um valor diferente. Ela está vindo lá em cima, ela está se aproximando de outros valores, certo? Ok? Então, ela não tem um comportamento uniforme. Aqui seria o f de p definido, tá bom? Então, ela se comporta de maneira diferente com o que eu apresentei aqui em geral para uma função contínua e no caso particular, para f de x igual a x, por exemplo, certo? Um exemplo de uma função, então, assim, um exemplo numérico de uma função que não é contínua. Deixa eu pôr aqui chamar de exemplo D. Opa, vou manter o padrão por preto. Exemplo D. F de x, por exemplo, um exemplo clássico que a gente costuma apresentar é x menos 1 dividido por x mais 1. Eu vou fazer um mais simples, depois eu ponho esse clássico aí. Então, uma função definida por mais de uma sentença, olha só. G de x, ela é, por exemplo, 1 se o x for maior ou igual a zero, e ela é menos 1 se o x for menor do que zero. Por exemplo, uma função bem simplesinha, só assume valores de 1 e menos 1. Um gráfico, né, o gráfico dessa nossa função, ela é algo desse tipo aqui. Então, eu fiz o plano cartesiano, eixo x, eixo y. Vamos imaginar que, então, duas barrinhas aqui valem uma unidade, tá bom? Então, aqui é o número 1 e aqui é o número menos 1, tá? Então, vou pôr de azul aqui o gráfico dela. Olha, se o x for maior ou igual a zero, então bolinha fechada aqui, o gráfico da função vale 1. Então, para valores maiores ou iguais a zero, o gráfico da nossa função é essa parte de azul. Vou pôr de vermelho só para distinguir os negativos, deixando só apagar o menos 1 e escrevo ele à esquerda depois. Então,
vale menos 1, se os valores forem valores de x menores do que zero. A bolinha aqui é aberta, né, porque o x, lembrando que aqui na origem é o zero. Então, qualquer valor que seja maior do que zero, maior ou igual a zero, a função vale 1. Menor do que zero, a função vale menos 1. Então, g de x, olha, ela não é, tá bom? Não é contínua em x igual a zero. Ok? Se o x for zero, observa o seguinte, vamos pegar aqui o mesmo argumento que a gente fez lá atrás. Olha, se eu me aproximo de zero por valores maiores do que zero, a nossa função estava sempre dando 1. De repente, eu começo a me aproximar de zero por valores menores do que zero, a nossa função começa a se aproximar, a sempre dar o menos 1. Então, você tem um buraco, você tem um salto de um para o outro. Então, esse aqui é um exemplo de uma função que não é contínua, tá bom? Então, função contínua, intuitivamente, para a gente, é função que não tem salto, não tem buraco. E função que não é contínua é justamente as funções que apresentam esses tipos de salto, tá bom? Mas essa é a ideia, a noção intuitiva, tá bom? Então, reforçando, contínua não tem salto, não tem nenhum buraco nesse sentido. E quando aparece esses saltos, esses buracos, a função deixa de ser contínua, tá bom? Depois a gente vai ver uma maneira de tornar esse salto, esse buraco, mais formal, né? Senão fica uma coisa muito bagunçada na matemática. É importante que as definições sejam precisas, tá bom? Então, essa é a noção noção intuitiva de continuidade, tá? Então, funções que não apresentem buracos ou saltos. E qual é a noção intuitiva de limite, né? Então, a noção intuitiva de limite. É muito parecido com essa noção intuitiva de continuidade, ou seja, a gente ainda se apoia no visual, no gráfico, mas a diferença aqui para a gente é que numa função contínua, a gente vê o seguinte, né? Então, assim, só argumentando. À medida em que o x vai se aproximando de p, o valor de f de x vai se aproximando de f de p, ok? Então, intuitivamente, isso acontece para a gente. Então, só deixar de observação aqui o seguinte. Esse vai se aproximando, tudo a gente vai tornar mais formal mais adiante, tá bom? Mas então, intuitivamente aqui acontece o seguinte. À medida em que x se aproxima de p, f de x se aproxima de f de p, tá bom? F de p. Esse se aproxima na matemática, a gente pode escrever de uma maneira melhor. A gente pode dizer assim, x tende a p, então f de x tende a f de p. E o símbolo para isso é o seguinte. X se aproxima, na verdade, então a gente diz x tende a p. Então, à medida em que x tende a p, tá bom? Esse é o símbolo, então x se aproxima, x tende a p, f de x se aproxima, ou seja, ela tende a f de p, ok? Então, essa é a noção de uma função ser contínua num ponto p. A noção de limite, a gente vai trocar esse f de p por um valor L, porque, eventualmente, f de p pode não estar definido, ok? Então, a função pode ter limite num ponto, como a gente vai dizer ali agora, mesmo sem ser contínua nesse ponto, tá? Então, a noção intuitiva de limite é a seguinte. A gente diz que o limite de f de x, quando x se aproxima, ou seja, quando x tende a p, é um valor L, significa para a gente que quando x está próximo de p, então f de x fica próximo de L, ok? Quando a função for contínua, esse L, na verdade, é o f de p, tá bom? Então, intuitivamente,
dizer que o limite de f de x quando x tende a p é igual a L, e simbolicamente representado pelo seguinte, a gente escreve tudo isso que está escrito aqui que eu grifei de preto, a gente escreve simplesmente da seguinte forma: o limite de f de x quando x tende a p dar um valor L, ok? Isso é L. Então eu digo que o limite de f de x quando x tende a p é igual a L. Vamos destacar por uma caixinha aqui. Significa, então, eu já tinha dito, mas não custa escrever, ok? Então significa que quando x está próximo de p, f de x fica próximo de L. Então, significa que quando x tende a p, eu vou pôr destacado, tá bom? Ou seja, x está próximo de p, porque essa noção de próximo na matemática ela é complicada, né? O que é próximo de 1? 0,9 é próximo de 1? Será 1,1 é próximo de 1? Depende do quão próximo você quer ficar, entendeu? Por isso que eu estou colocando próximo entre aspas, porque, por exemplo, 0,99 está mais próximo do que 0,9, mas 0,999 também está mais próximo de 1 do que o anterior. Então, essa noção de proximidade depende do quanto você quer ficar próximo, tá bom? Mas então, significa que quando x tende a p, f de x tende a L, ou seja, se aproxima de L, ok? Vamos pôr de verde aqui destacado de novo. F de x se aproxima de L, ok? Então, essa é a noção intuitiva de limite. Eu vou pôr um desenho e a gente faz um exemplo aí, tá bom? Vamos para explicar geometricamente, é interessante, é importante. Pôr na cor preta aqui, então, por exemplo, exemplo A. Então, tem um plano cartesiano, eixo X, eixo Y. Observe que esse L, inclusive, pode ser f de x. Nesse caso, quando for o f de x, não, perdão, f de p. Quando ele for o f de p, que a função é contínua, tá bom? Então, é uma noção um pouco mais geral. Mas, pôr o gráfico de azul igual eu vinha fazendo, vamos imaginar que o gráfico da nossa função seja uma coisa assim, ok? Esse é o caso da função ser contínua. Então, f de x. Vamos pegar um ponto P aqui aleatório. P. Aqui, no caso, a gente tem o L igual a f de p, tá bom? O que a gente observa é que quando x vai se aproximando de p, não importa se são valores maiores ou menores, os valores de f de x vão sempre se aproximando de f de p. Então, à medida em que a gente está próximo de x, próximo de p, os valores vão se aproximando de f de p, ok? Essa, então, é, como eu falei lá atrás, a noção intuitiva de continuidade, mas também se aplica limite. Então, a gente está dizendo aqui, quando x tende a p, no caso, f de x, ela está tendendo a f de p. E aí o símbolo para o limite em funções contínuas seria o seguinte: o limite de f de x
quando x tende a p, isto dá f de p, ok? Lembrando, então, que nesse caso aqui é o caso da função contínua que a gente falou lá atrás, tá bom? Função contínua. Mas nem toda função precisa ser contínua, então a gente... Agora o exemplo que interessa mesmo, que é o exemplo sobre limite, o exemplo B, antes da gente determinar um exemplo numérico, apresentar um exemplo numérico que a gente fez anteriormente. Então, nós temos um gráfico aqui de uma função. Aí, vamos imaginar que aconteça o seguinte. Ela vem aqui assim e dá um salto. E continua. Ok? E a gente pode até pensar que ela está definida aqui, o f de p. Então, esse aqui é o nosso ponto P. Lá em cima está o f de p. Ok? Observe que f de p, nesse caso, não tem nada a ver com o limite. Esse, digamos, valor aqui é o limite. Porque à medida em que x vai se aproximando de p, observe o que vai acontecendo com f de x. Ele vai sempre se aproximando desse valor L. Ok? Então, quando x se aproxima de p, o f de x ele vai se aproximando de L. Ok? Então, observe que o L não tem nada a ver com f de p nesse caso. Vou passar um exemplo de uma função já assim para a gente, tá bom? Mas então, nesse caso aqui, a gente diz que o limite, digamos, essa função, só para não chamar de f, porque eu escrevi f lá em cima, ela é g de x. A gente vê que o limite de g de x, quando x tende a p, ele é L, ok? Esse L aqui para a gente, nesse caso, ele é diferente de g de p, ok? Essa função não é, então ela não é contínua, tá bom? Não é contínua. Uma observação importante é que, por exemplo, nesse exemplo, ó, eu escrevi f, mas chamei de g, mas escrevi f aqui, é g. Nesse exemplo, a nossa função, ela está definida em p, ok? Mas então, uma observação importante é que, às vezes, o limite pode existir mesmo que a função não esteja definida no ponto, tá bom? Ok? Então, só para registrar isso, né, que eu falei, então, nesse exemplo, g de p existe, porém, g de p é diferente do limite. Do limite de g de x quando x tende a p. Ok? Porém, pode acontecer o contrário. A gente hoje não vai ter tempo, mas nas próximas aulas a gente vai ver alguns exemplos assim. Porém, pode acontecer de g de p sequer existir. Ou, mais formalmente, né, não estar definido. Ou seja, o limite pode existir, mesmo que a função nem esteja definida no ponto. Esse é um exemplo que eu vou mostrar para vocês agora, assim, de maneira numérica, tá bom? Então, eu vou, como não cabe nessa página, eu vou passar ele para outra, então aqui eu chamei de exemplo B. Um exemplo C numérico onde o limite existe, mas a função nem está definida no ponto, ok? Então, assim, ó, considere o seguinte. Considere f de x dada da seguinte maneira. X ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Ok? Então, intuitivamente, eu quero que a gente calcule o seguinte. Calcule para a gente intuitivamente, tá? Ou seja, é o que a gente apresentou, só ir para trás falando do gráfico. Limite de f de x quando x tende a 1. Ok? Para a gente calcular o limite. Isso. É a mesma coisa, então, na verdade, a gente já substitui a expressão da função, ou seja, calcular o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1. Ok? Eu vou usar um pouquinho de redundância aqui, aproveitar o espaço que está sendo gravado, vou botar a interrogação. Então, como que a gente pode
calcular esse limite, tá bom? Então, o primeiro comentário importante é f de 1 nesse caso nem existe, tá bom? Então, assim, uma observação, primeiro é f de 1. Se eu tentasse calcular f de 1, o que ia acontecer? Eu ia ficar com 1 ao quadrado menos 1 dividido por 1 menos 1. Isso ia ser 0 sobre 0, ok? E 0 sobre 0 é uma indeterminação. Esse valor não existe, tá bom? Então, a gente daqui conclui o seguinte: f não está definida em x igual a 1, ok? É o que eu tinha escrito na observação. Ó. Pode acontecer da função não estar definida no ponto, tá bom? Definido ou não, definida, ok? Não estar definida em x igual a p, só para ficar mais formalzinho. É o que aconteceu aqui, ó. A nossa função não está definida em x igual a 1. Porém, a gente vai ver que existe o limite de f de x quando x tende a 1. Se a gente pegar e montar o gráfico, eu vou só, então assim, eu vou parar essa tela aqui um minutinho e vou mostrar para vocês no GeoGebra como é o gráfico dessa função. Aí eu faço um comentário de como é que a gente poderia fazer sem usar o GeoGebra, como a gente acharia o gráfico dessa função. E para ver se eu não preciso ter um gráfico assim para conseguir montar, resolver o problema, tá bom? Então isso não é necessário em geral, é só para ficar melhor explorar as ferramentas que a gente tem aqui nesse momento. Olha, a função que eu chamei de f de x, acho que talvez agora vocês já estejam vendo o gráfico aqui agora, o lugar onde eu uso o gráfico, eu chamei de f de x, é a seguinte função, é a função x ao quadrado menos 1 dividido por x menos 1, ok? Então, esta função, ela se parece com a reta, tá bom? Ela é na verdade, ela é a junção de dois segmentos de reta. Ela só não está definida quando x é 1. E ó, o que legal, se eu usar, então assim, se eu só ponho assim, x igual a 1, porque ela não está definida, nesse pedacinho de azul, esse ponto aqui, esse ponto aqui que eu chamei de A, ele é o ponto onde a gente não pode calcular o gráfico da função de verde, que é o nosso gráfico que importa. Mas então ela é a junção de dois segmentos de reta. E visualmente aqui, quando o x vai se aproximando de 1, o f de x está se aproximando de 2, certo? Então a gente vê que o limite dessa função, quando o x tende a 1, é o número 2. Aí você fala assim, eu precisaria de ter essa ferramenta para montar o gráfico da função? Não, é só foi uma maneira mais rápida de mostrar para vocês. Mas como que eu poderia fazer isso na mão, certo? Só estou esperando voltar a aparecer a tela. Pronto. Como que eu poderia fazer na mão? Olha, então eu quero fazer o gráfico, né? A gente quer fazer o gráfico de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, ok? Observe que quando eu estou me aproximando, quando x está tendendo a 1, quando x está próximo de 1, os valores de x são diferentes de 1, tá bom? Eles estão próximos, mas são diferentes de 1. Então, a estratégia é o seguinte, eu vou pegar aqui, ó, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, ok? X ao quadrado menos 1 eu consigo fatorar como sendo x menos 1 vezes x mais 1, dividido por x menos 1, ok? Então, essa aqui eu usei uma propriedade, né, de produtos notáveis que diz o seguinte, a diferença de quadrados você pode fatorar como sendo a menos b vezes a mais b, ok? Aqui eu tenho x ao quadrado menos 1 ao quadrado, então x menos 1, x mais 1, tá? Quando o x não for o número 1, ou seja, se o x for diferente de 1, esse denominador não é zero, né? Porque se fosse igual a 1, x menos 1 seria zero. Então eu posso fazer essa simplificação. Posso simplificar um pelo outro. Então eu obtenho que o gráfico, né, que a expressão x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1 é igual à expressão x mais 1. Isso, então, eu vou ser redundante para x diferente de 1. Okay? Então, o gráfico da nossa função, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, ela é igual ao gráfico de x mais 1, desde que o x não seja o número 1, ok?
Observe como a gente viu aqui atrás, o f de 1 não está definido, né? Então, se a gente se propor montar o gráfico da função x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, montei o eixo y, montei o eixo x, ok? Então, tem o eixo x e o eixo y. Agora, eu sei que se o x não for o número 1, então ela coincide com x mais 1, ok? Deixa eu pôr só... Ixi, ele travou para pôr o pontilhadinho. Não vou... Se eu for pôr agora, vai dar problema. Mas eu vou deixar sem pôr aquele gráfico pontilhadinho. Então, vamos imaginar que o x igual a 1 esteja aqui. Para o x igual a 1, então, assim, eu vou pôr de vermelho, vou destacar aqui, a nossa função, ela não está definida em x igual a 1. Eu não posso calcular o valor dela em x igual a 1. Mas se o x for diferente de 1, então todo o resto coincide com a função x mais 1. E nós conhecemos como que é o gráfico da função x mais 1. A gente aprendeu em matemática elementar que o gráfico dessa função é uma reta. É uma reta, e aí eu sei que, por exemplo, quando o x é 0, o y é 1. Por exemplo, quando o x é 0, o y é 1. Vamos imaginar que o 1 esteja aqui. E que quando o x é menos 1, vamos imaginar que seja aqui o menos 1, o y vai dar 0, né? Porque menos 1 mais 1 é 0. Então, o gráfico da nossa função é algo parecido com isso aqui. Tá? Claro que lá naquela calculadora que eu botei, o desenho fica melhor. Eles são precisos, são exatos, e aqui eu não estou conseguindo nem pontilhar agora nesse momento. Então, aqui eu tenho menos 1 e 1. E aqui eu preciso destacar que é importante a bolinha aberta, porque a função não está definida em x igual a 1. Ok? Ela não está definida em x igual a 1. Entretanto, se eu pudesse pôr o x igual a 1, qual seria o valor? 1 mais 1, 2, certo? Se eu pudesse pôr o valor, seria 2, ok? Ela não está definida, mas se eu pudesse pôr, esse valor seria o número 2, né? Porque 1 mais 1 é 2. Então, note que à medida em que o x vai se aproximando do número 1, não importa se são valores maiores ou menores, o gráfico da nossa função vai sempre se aproximando do número 2. Vai sempre se aproximando do número 2. Então, a gente diz o quê? Que o limite, esta função, quando x tende a 1, é o número 2, tá bom? Então, a gente diz o seguinte, o limite de x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1, quando x tende a 1, é 2. Note, né? Isso aqui é diferente de f de 1. Então, o limite não é só substituir o número na função. E a gente viu que nesse caso ele sequer existe, né? Não está definido, ok? Ele não está nem definido para esse nosso problema, tá bom? Então, essa noção intuitiva de limite, ela vem para generalizar uma noção um pouco maior que perdão, vem para generalizar uma noção que é importante, mas digamos, um pouco menor que ela, que é a noção de continuidade, tá bom? Então, uma função pode ter limite num determinado ponto, mesmo que não seja contínuo, tá bom? Agora, o que o limite diz pra gente? O limite diz pra gente, uma observação para a gente poder finalizar a aula, é o seguinte: esse número que a gente achou, esse número L, vamos pensar primeiro no número 2 aqui. A função não está definida nele, certo? Mas este é um valor a qual a função deveria assumir para que ela fosse contínua no ponto, no caso 1. De modo geral, se eu venho para cá aqui nesse nosso exemplo, o que esse L está dizendo para a gente? Olha, a função não está, pode estar definida ou não, mas o valor dela em P não dá L. Entretanto, se o valor dela em P desse L, essa função seria contínua em P. Então, esse limite L diz isso para a gente. Vamos escrever isso aí, então. O L é o valor que a função deveria assumir em P para que fosse contínuo nesse ponto, tá bom? Então, sei lá, a primeira observação, 1, é que, primeiro, f é contínua em P, em x igual a P, C e somente C, limite de f de x
quando x tende a P for igual a f de P, ok? 2 é o caso de não ser contínuo, tá bom? Limite de f de x quando x tende a P dá um valor L, ok? Vou colocar isso aqui diferente de f de P, vou pôr até de vermelho aqui, então, diferente de f de P, ou seja, a função, não, portanto, não pode ser contínua em x igual a P, mas então eu estou dizendo que esse L é o valor, então L é o valor que f deveria assumir em x igual a P para ser contínuo. Vocês vão ver, são exercícios são exercícios bem comuns em cálculo, quando a gente está começando essa noção intuitiva e tudo mais, perguntas do tipo, olha só, vou voltar aqui para finalizar a aula. Considere essa função, certo? Aí pergunta, ela é contínua em x igual a 1? Aí você responde sim ou não. Aí você viu que ela não é contínua em x igual a 1. Aí ele fala assim, redefina a função para que ela seja contínua em x igual a 1. O que significa isso para a gente? Então, a gente viu o seguinte, olha, ela não é contínua em x igual a 1, por quê? Porque o limite de f de x, quando x tende a 1, dá um número 2. Entretanto, f de 1 não está definido. Como é que você redefiniria essa função para ela ser contínua em x igual a 1? Você escreveu o seguinte, olha, esta função é x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Se o x não for o número 1, e qual foi o limite que a gente achou? Achou 2, certo? Então, 2 se o x for 1. Então, esta aqui é uma função, né, você redefiniu ela é contínua em x igual a 1, ok? Vocês vão ver que tem problemas assim até nas listas de exercícios que eu vou deixar para vocês, tá bom? Bom, isso que eu estava programado para a aula de hoje, tá bom? Vou voltar aí para a sala, caso alguém tenha alguma pergunta, algum comentário, mas resumidamente né, nós temos só 45 minutos, esse é o nosso conteúdo da aula de hoje. Então, esse limite, como eu estava falando, ele intuitivamente é o valor qual a função deveria assumir para ser contínua num determinado ponto, tá bom? Eu vou deixar para vocês gravado uma coisa que é importante, que é, na verdade, é o nosso objeto central de estudo, que é a noção intuitiva de derivada. Vou deixar gravado porque lá na frente, quando eu for falar de derivada de novo, eu vou falar sobre a inclinação da reta tangente, sobre secante, então isso vai ser abordado de novo, mas assim, só para mostrar uma aplicação importante do limite, tá bom? Então, assim, uma atividade assíncrona que fica para vocês é assistir essa noção, que eu vou deixar gravada, a noção intuitiva de derivadas, tá bom? Mas é ainda assim um limite, tá? Bom, com isso a gente fecha essa parte de noção intuitiva de limite, e na aula seguinte eu vou apresentar uma noção formal, embora a gente não vá trabalhar ela aqui, né? Como eu falei, não é um curso de matemática, mas é importante que a gente torne precisa essa ideia de ficar próximo de um valor, tá bom? Vocês vão ver que os livros pegam exemplos, olha, eu quero me aproximar de x igual a 1, então eu escolho 0,9, 0,99, 0,999, 0, um monte de 9, e a mesma coisa para valores maiores, 1,01, 1,001, 1,0001, e você vai analisando o que acontece com o gráfico dessa função e chega na mesma conclusão que eu apresentei aqui para vocês graficamente, tá bom? Mas existe uma noção precisa do que está próximo, e eu vou falar isso na próxima aula com vocês, tá bom? Perguntas, comentários, sugestões? Professor, Pois não. naquele exemplo C que você deu, quando você estava falando de contínua, Uhum. aí você deu o exemplo C aí. Vou voltar aqui. Ele Tá.
Essa aí, ela seria contínua? Não, ela não é contínua, ela tem. Não é, né? Eu não escrevi, desculpa. Até bom que quando eu mandar o print fica completinho. Ela não é contínua, tá bom? Tá, ok. Ela não é contínua justamente por quê? Porque ela tem esse buraco, esse Segundo. salto aqui, entendeu? Aí aqui Uhum, eu apresentei um exemplo, mas realmente você tem razão, eu esqueci de escrever aqui. Ela não é contínua, tá bom? tá, ok. Qual é essa pergunta? Aqui eu vi que o Harrison mandou o e-mail dele também. Já eu mando esses convites, tá bom? Se mais alguém tiver um e-mail para disponibilizar, é isso. Se não, eu agradeço vocês e a gente se encontra semana que vem. Pessoal, Pois não. qual é esse aplicativo que você usa? Qual o nome? Esse para dar aula aqui, Isso. ele chama, eu vou escrever aí no chat, mas ele chama Journal mais mais. É tipo um jornal, só que com um X. A gente fala Journal. Journal mais mais. XOURNAL mais mais, tá bom? Tem a versão antiga e esta. Eu achei ele bem bom, ele imita um caderno. Ele depois me permite passar o PDF para vocês. Eu usava um outro antes, eu achei esse mais interessante. E Ele é aí, difícil para escrever, não? Mais tranquilo. não, ele é tranquilo. É porque, na verdade, é o seguinte: eu uso uma mesa digitalizadora. Não sei se você já viu como funciona. É uma mesinha que eu escrevo com a caneta nela e ela. Então, esse aplicativo é feito para isso. Você consegue com o mouse, mas só para mostrar, por exemplo, assim, se eu for usar o mouse para escrever, ela já não fica tão precisa. Eu estou escrevendo aqui, por exemplo, deixa agora, acho que ele travou até isso. Não sei, meu computador travou. Mas quando a gente usa o mouse, não fica tão preciso, tá? E aí eu uso essa mesa digitalizadora. Eu escrevo com a caneta no aplicativo e ela transfere aí direto para a tela. Gostou do Ah, sim, entendi. aplicativo? Ficou legal, bem melhor que aquela tela preta. Eu achei também melhor. Aqui tem a opção de pôr tela preta e tudo mais, mas nesse caso não fica bom, não. Eu preferi assim, o legal é que você consegue emendar uma aula atrás da outra. Assim, a gente fez a aula um, né? Aí eu consigo embaixo para a aula 2 e aí, assim, o curso fica sequencial inteirinho para vocês, tá bom? Professor, essa aula só vai colocar já no Moodle amanhã? Já ponho hoje. É que o Moodle gasta uns 20 minutinhos para mim. O Moodle, perdão, o Gmail, é que grava pelo Gmail. Gasta uns 20 minutinhos para mandar para mim, eu tenho que baixar, e assim, é porque o arquivo não cabe inteiro no Moodle. A gente tem restrição de tamanho. Eu baixo, ponho ela no YouTube, pego o link do YouTube e lanço para vocês. Aí gasto mais ou menos uma horinha para fazer isso, mas até umas 10 horas da noite já deve estar lá. Tá, ok. Professor, Pois não. eu fico aguardando seu convite lá da aula, tá? No meu e-mail. Já vai agora o convite, tá bom? Então tá, joia. Boa noite. Boa noite. Professor, Pois eu não não. estou conseguindo ter acesso às atividades. Por exemplo, que o senhor colocou lá, atividade 4. Eu já abri todas as outras e já dei uma olhada em tudo, mas eu não estou conseguindo acessar. Olha, então, mas para abrir a 4, você abriu a 3. Eu abri tudo que tinha para abrir, só que Uhum. ainda não apareceu, não libera para mim, entendeu? Ah, ok. Na verdade, é que erro meu, eu tenho que corrigir. A 3 e a 2 estão ocultas. Eu vou abrir. Você abriu certamente a 1, aí pulou para 3 e 4. Então, assim, acabando a aula, eu vou ajeitar ela, acabar de deixar a sala certinho, mas é na sequência. Para abrir o 2, precisa abrir o 3 e assim. Perdão, para abrir o 2 tem que ter aberto o 1, para abrir o 3 tem que ter aberto o 2 e assim vai, tá bom? O pessoal do e-mail, aproveitar que está gravando aqui ainda, eu já mandei o convite novamente, tá bom? Professor, Pois não. isso que eu ia perguntar, porque eu sei também, eu até perguntei se o senhor colocou lá algum conteúdo, porque eu não consegui abrir nada. Eu consegui abrir foi os PDF do livro.
Isso, esse é porque, igual eu falei, esses não são obrigatórios, né? Eu deixo assim, deixei livre. Eu acabando aqui a aula, aqui, enquanto eu espero chegar o e-mail na gravação, eu já passo para vocês, tá bom? Já corrijo lá. Algum conteúdo número 1 que já era para ter aberto? Não era conteúdo, não. É porque, assim, na verdade, o 1 era só o link da aula, né? O 2 e o 3 são os planos de atividades remotas, né? É o link dele e o PDF dele. O plano não está disponível ainda, né? É, porque eu ponho sequencial, tava esperando o Diego liberar, o Diego liberou só hoje, por isso que não tava ok ainda. Mas hoje além dessas aulas, eu vou deixar uma lista de exercício e vou deixar essa aula gravada que eu já tenho para vocês, que é sobre a noção intuitiva de função contínua. Tudo bem, obrigada. De nada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite. Para a Boa noite, gravação. professor. Boa noite, viu? Obrigado.